E aí, povo, vamos. Física A, tá? Aulas 15 e 16, página 644, apostila 3, tá bom? Respira fundo, que hoje a aula é de força e vetores, tá? E vetor é um dos conceitos mais importantes que a gente tem na física, então vocês precisam aprender direito esse negócio, tá bom? Então, primeiro, vamos pro conceito de força, tá? Força é a ação de um corpo em outro. Então, obrigatoriamente, eu preciso de dois corpos. Não existe autoforça. Eu faço força em algo ou em alguém, tá? Então, eu preciso de dois objetos. A força é sempre desenhada ou representada, ou seja, o vetor força é sempre representado no corpo que vai sofrer a ação. Então, se eu fiz uma força na mesa, esse meu vetor força é desenhado na mesa, porque é ela que está sofrendo essa força. É uma grandeza vetorial, lógico, tá? E sempre em Newton, não existe uma outra unidade para força. N maiúsculo porque é nome de gente, tá bom? Então, vamos agora à brincadeira de calcular resultantes de vetores, tá? Vamos pelo mais fácil primeiro, que é a multiplicação por escalar. Então, se eu tenho um vetor e eu vou multiplicar ele por um escalar. O que é um escalar? Um número, tá? O que vai acontecer com esse meu vetor depois dessa multiplicação? Ele pode aumentar, ele pode diminuir, ou ele pode inverter para o outro lado. Lembra que velocidade positiva e negativa, o que muda é para onde aponta essa velocidade, né? Para onde eu estou indo aí. Então, eu posso inverter um vetor. Exemplos. Eu tenho uma força que vale 2 newtons. Se eu fizer 2 vezes F, eu vou ter 4 newtons. Se eu fizer meio vezes F, eu vou ter 1 newton. Então, eu posso aumentar, eu posso diminuir. Agora, se eu multiplicar por menos 2, continua sendo um escalar. Menos 2 é um número. Mas isso vai me dar menos 4 newtons. Então, além de aumentar, o que eu fiz? Eu inverti o meu vetor. Tá? Eu inverti o sentido do meu vetor. Tá bom? Então, é isso que eu posso fazer se eu multiplico por escalares. Agora, a soma direta. Bom, a soma direta é o seguinte, pessoal. Quando dois vetores têm a mesma direção e sentido, ou seja, as setas apontam para o mesmo lado, tá? Eu consigo colocar um vetor em cima do outro. Eu posso fazer a soma direta. Um exemplo, eu tenho um vetor que vale 2, um vetor que vale 1. Eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. A soma, ou seja, a resultante desses dois vetores, é a soma direta, que vai me dar 3 como resposta, tá bom? A subtração já é um pouquinho mais fresquinha. A subtração, ela não é uma operação que está definida nos vetores. Eu não posso subtrair vetores. Mas eu posso somar o inverso, porque somar eu sei fazer. Então, como é que fica isso? Pessoal, é um cabo de guerra. A gente vai subtrair. Vocês só não podem escrever a subtração, tá? Então, numa prova aberta, vocês têm que fazer o seguinte, ó, A menos B, ou seja, a subtração é igual à soma do inverso, mas com menos dá menos, eu acabo caindo nisso aqui, mas não pode se escrever um vetor menos o outro, tá? A gente tem essas frescuras aí. Mas, de um jeito ou de outro, eu tô fazendo sim a subtração direta, tá? Mãe também te ama, filho. O máximo e o mínimo de dois vetores. Bom, os valores máximo e mínimo da resultante entre dois vetores, ou seja, eu tenho dois vetores quaisquer. Qual é o máximo e qual é o mínimo possível de resultante para esses vetores? Bom, o máximo é a soma direta, tá? Se eles apontarem para o mesmo lado, a soma direta é o máximo e a subtração é o mínimo. Qualquer outro valor aqui no meio é possível, e aí vai ser uma combinação de ângulos, tá? E a última regrinha que falta é a regra do polígono. A regra do polígono, pessoal, um polígono é uma figura fechada. Então, eu preciso formar uma figura fechada. A regra do polígono vai ser o seguinte, eu vou colocar um vetor em sequência do outro. A resultante é o vetor que liga o fim ao começo, e para resolver isso, é só fazer Pitágoras. Então, eu vou pegar aqui o meu papelzinho milimetrado e eu tenho aqui
4 vetores. Para eu fazer um polígono, eu tenho que colocar um vetor depois do outro. Então, o vetor é um objeto. Eu posso destacar, eu posso carregar ele para onde eu quiser. Eu só não posso entortar e torcer esse meu vetor, mas carregar ele eu posso. Então, eu posso pegar esse vetor que está aqui e carregar ele aqui. Posso pegar esse vetor que está aqui e carregar aqui. Tá vendo? Ó, um vetor, depois vem o outro. Eu posso pegar o C e colocar aqui, ó. E eu posso pegar o D e colocar aqui. Então, bonitinho, eu fiz a sequência de vetores. Ah, precisava ser A, B, C, D nessa ordem? Não. Tinha que ser um depois do outro. Eu poderia colocar A, C, B e depois o D, por exemplo. Ia dar do mesmo jeito, a resposta ia ser a mesma. Tá? Tentem montar de um jeito que não cruze um pelo outro, porque fica mais difícil de enxergar. Tá? A resultante é o vetor que liga o fim ao começo. Então, tá aqui o fim. Tá aqui o começo. Ah, então a resultante é o vetor que liga o fim com o começo, tá? Para resolver isso é só fazer Pitágoras. Da onde vocês vão tirar os valores para o Pitágoras? Por fora, pessoal. Sempre vem quadriculado ou pontilhado para que vocês consigam fazer essas coisas. Então aqui por fora, ó, eu consigo fechar um triângulo e a minha resultante é sempre a hipotenusa. Eu faço um Pitágoras com esses lados e acho sem problema nenhum a resultante desses meus vetores, tá bom? Muita, muita, muita atenção nos exercícios de vetores e principalmente na tarefa de vetores, tá bom? Um beijo.